Estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos nesse estudo no capítulo 6 e eu havia parado no versículo 9. Nós já havíamos visto o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aberto 4 selos, e nesses primeiros 4 selos nós vimos 4 cavalos e os seus respectivos cavaleiros, sendo que só o 4º cavalo, que é um cavalo amarelo que vem, eu havia falado na hora que vem da palavra cloros, que seria um cavalo esverdeado, doente, enfermo, havia nome do cavaleiro que era a morte, e seguido a morte, nós falamos que vinha o Hades, o inferno, carregando as almas. Então nós temos 7 selos no total do rolo. Era um rolo selado com 7 selos. E o nosso amado Senhor já abriu 4 selos e nós nos encontramos aqui no dia do Senhor. Profetizado no Velho Testamento, mais ou menos, eu já escutei que já saiu que mais ou menos umas 19 vezes no Velho Testamento se fala sobre o dia do Senhor. Nós estamos entrando no dia do Senhor, que são a última semana das 70 semanas de Daniel, que nós já havíamos falado, que se encontra lá no livro de Daniel. Se não me falha a memória, eu vou puxar aqui para nós olharmos. Se não me falha a memória, no capítulo 9 de Daniel. No capítulo 9, no versículo 24, que fala sobre as 70 semanas, 69 já passaram, o relógio de Deus foi travado e nós só aguardamos agora a última semana, que é os 7 anos de tribulação, e que nós estamos vivendo já aqui no capítulo 6. São 3 anos e meio do princípio de dores e 3 anos e meio da grande tribulação. E nós vamos agora para o 5º selo, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então nós nos encontramos aqui com o Cordeiro abrindo o 5º selo. Nesse selo, é a particularidade que vai começar é que os querubins, eles não se manifestam, se manifestaram os 4 querubins, os seres viventes nos 4 primeiros selos, e nesse simplesmente se abre, o Cordeiro abre o selo, e João, ele olhando, ele vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então tem algumas coisas aqui que nós temos que analisar. Primeiro, ele vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, nós já havíamos analisado, e não sei se tu entrou em acordo, mas a crença na maioria dos eruditos e pessoas que conhecem a palavra de Deus, e nós cremos pela palavra, que a igreja não está na terra, a igreja já subiu e nós já fomos transformados, os mortos ressuscitaram e nós fomos transformados, subimos com Jesus. Os 24 anciãos vão representar a igreja redimida, mas aqui nós vamos encontrar almas
de pessoas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, primeiro aqui essa palavra, nós vamos só botar essa palavra almas aqui, é a mesma palavra que se traduz do grego para vidas, seriam as vidas, ele viu as vidas, as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Nós vamos ver no capítulo 7, no verso 14, no 13 e 14, um dos anciãos fala com João e diz, falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Então, João ele está vendo aqui milhões e milhões que estão, uma multidão que aparece com palmas nas mãos, e depois vamos falar que é interessante nós vermos isso aí no 7:9, que palmas aqui tem uma conotação, tu vai entender quando nós chegarmos. Mas então aqui nós estamos vendo essas almas do que foram mortos, e aqui são aqueles que foram mortos durante a tribulação. Então, primeiro ponto, milhões e milhões e milhões vão ser salvos durante esse período da grande tribulação, nesse período da última semana de Daniel. Então, embora que nós estejamos vendo a ira de Deus se manifestando contra toda a humanidade, contra todo mundo, contra todas as coisas que existem, mesmo Deus na sua ira julgando o mundo, fazendo-se conhecido ao povo de Israel, chamando a atenção de Israel para que se volte, e tu vai ver com o tempo que os homens não se arrependem nunca. Mesmo assim, nesse momento do dia do Senhor, que é um dia de ira, que a gente está sempre colocando, e nós vamos puxando coisas do Velho Testamento, é dia de assombro, é dia de terror, é dia de sofrimento. Mesmo assim, a misericórdia do Senhor ela vai se manifestar, e a graça. Então, mesmo na ira, Deus ele celebra e tem misericórdia, e milhões vão ser salvos nesse período da grande tribulação. Só que o que vai acontecer nessa situação? É que como as pessoas, o anticristo, ele vai se levantar contra tudo que se adora, e ele vai se declarar Deus, e só ele vai ser adorado. Então não vai se aceitar a adoração a ninguém mais. Então aqueles que tomarem uma posição por Jesus e proclamarem, tu vai ver, eles vão ser perseguidos, vão ser torturados, vão ser mortos. Por isso que lá em Mateus 24, tu vai ver que diz assim, quem perseverar até o fim será salvo. Porque muitos, diante da perseguição, diante da tortura, eles vão sucumbir, vão se deixar, vão cair. Mas muitos, milhões e milhões, vão firmar e vão ser mortos. Então é isso que a gente tira do ensinamento de Apocalipse, que vai haver nesses 7 anos, embora que a igreja já foi salva, vai ter pessoas que vão ser salvas, e quem não aceitar receber a marca da besta, que vai ser marcado na mão, conforme nós lemos depois no capítulo 13, na mão ou na testa, vai receber um sinal da besta. Quem não quiser aceitar esse sinal não vai poder comercializar, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder viver. Vai ser um marginal, e esses marginais vão ser perseguidos, vão ser presos e vão ser mortos. E aí vai entrar essas almas aqui. E aí quem conseguir manter e firmar e aceitar morrer, vai ser salvo. Então, as pessoas vão ser salvas por quê? Porque o evangelho vai continuar sendo pregado. E as pessoas vão se voltar, e as pessoas vão ver o que está acontecendo. É Deus, embora que a grande maioria não vai se voltar, milhões e milhões vão aceitar. E aí existe uma coisa, por quê? Porque vai ser dado ao anticristo e à besta
vai ser dado a capacidade deles fazerem sinais e prodígios. Diz que o falso profeta, no capítulo 13, tu vai ver que ele faz até fogo descer do céu. Vamos pegar aqui, ó, capítulo 13. Sobre o falso profeta. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus à vista dos homens. Ele engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse. Então tudo Deus está por trás de todas as coisas. E Deus permite que esses sinais de mentira e de engano sejam feitos para enganar. E aí muitos vão se deixar enganar por esses sinais que foi permitido que se fizesse. E diz que até a imagem, ele faz uma imagem da besta e ele vai dar condição que essa imagem, uma imagem falasse. Hoje aí nós estamos vendo as pessoas adorando ídolos, adorando imagens, mas essas imagens não falam, não veem, não ouvem. Agora aqui, no Apocalipse, tu vai ver que nesse período dos 7 anos, vai se haver sinais. E esses sinais vai se dar até que uma imagem fale. Então são coisas que vão surpreender, que vão enganar. E uma coisa que o diabo tem feito desde o início é enganar. Ele enganou no capítulo 3 a Eva. E se tu pegar aqui, é interessante isso aí. Ele vai terminar na Bíblia enganando no capítulo 20, que já é o último golpe dele, ele sai a enganar as nações. Tu pega 20, versículo 8, e sairá a enganar as nações. Então lá no capítulo 13 de Gênesis, no início da Bíblia, 3 capítulos, e ele já entra para engana Eva com mentira, dizendo que ela ia ser igual a Deus. Falta 3 capítulos para finalizar e fechar as escrituras. Faltando 3 capítulos, ele sai a enganar as nações. Então, em 3 capítulos inicial, ele, no 3º capítulo que inicia a Bíblia, começa a criação do homem, ele sai para enganar. E nos últimos 3 capítulos, tu vai ver que é uma coincidência, ele sai a enganar também as nações, e ele vai conseguir, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo. Então o diabo vai conseguir enganar. E aí nós temos outra passagem aqui que é interessante, que vai dizer o ministério do diabo aqui, ó. Pega agora Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então esse é o ministério do diabo, enganar todo mundo. E o apóstolo Paulo escrevendo, se não me falha a memória, aos Coríntios, ele diz assim, ó, que o Satanás ele se disfarça de anjo de luz para enganar. E é tudo para enganar, e é só disfarce, ele não é um anjo de luz, ele se disfarça de anjo de luz. Vamos pegar essa passagem para não ficar voando. Porque aí nós marcamos aqui para que tu possa pegar e marcar essas coisas. Porque o diabo ele é enganador, ele é o mestre do engano. Ele começou enganando e o negócio dele é engano. O ministério dele na Bíblia é enganar. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui ele está falando que tem pessoas fraudulentas, golpistas, que são obreiros fraudulentos, que se transfiguram e se fazem parecer que são apóstolos de Cristo. Aí são os falsos profetas, que está cheio em todas as religiões, aí profetizando e falando. E aí Paulo diz, olha, isso não é uma maravilha. Isso é uma coisa comum, não se maravilhem com isso aí, porque o próprio Satanás, o próprio dragão, ele se transfigura também como anjo de luz. Então muitas vezes a pessoa pensa, tem luz, é muita luz, é luz, é luz, e pensa que Deus é luz. Agora, o diabo ele se transfigura, ele não é um anjo de luz, ele é das trevas.
Mas ele passa a conversa, e essa conversa aí, desde que vocês vão ser como Deus, ainda continua a mesma lorota hoje, na maioria das coisas, até dentro da igreja, diz, não, nós vamos ser deuses. Diz, eu escutei, eu não li, mas eu escutei que os mormons, igreja dos mormons, santos dos últimos dias, eles creem que Deus era um homem, e que esse homem se transformou em Deus. Então é uma aberração, uma coisa absurda. Tá, e se Deus é um homem, quem formou esse homem? Não, esse homem surgiu do nada. Então não tem, é uma coisa, é ao contrário, Deus é Deus de eternidade, e Deus se fez homem, não é um homem se fez Deus, é Deus se fez homem e habitou entre nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem a história do homem se tornar Deus e nós vamos ter a mente de Deus e nós vamos ser Deus. Não, nós temos a mente de Cristo, mas nós seguimos sendo homens, nós nunca vamos ser Deus. Embora que nós sejamos imortais, nós não somos eternos, nós temos um princípio. Deus não tem princípio nem fim. Ele é eterno, Jesus é o Pai da eternidade. Então ele existe de geração em geração, de eternidade em eternidade, ele é Deus. Então nunca ele foi um homem. Mas aí vem a história, não, nós vamos evoluindo e nós vamos chegar a ser Deus, ou nós vamos chegar a ser um anjo. Isso é uma coisa que não vão chegar a dizer que é uma mentira, mas não tem respaldo bíblico nenhum. Da onde saiu, não sei. Mas os anjos foram feitos anjos e os homens foram feitos homens. E os anjos foram feitos antes dos homens. Então não tem aos homens depois se tornaram anjos, não. Os anjos foram criados antes dos homens. Então Satanás é o mestre do engano, e até dentro da igreja a gente está vendo tanto engano, tanta mensagem e tanta coisa que é enganosa, e aí nós estamos vendo, a gente lê a palavra, eu já li muitas vezes a Bíblia, muitas vezes mesmo, e não sei quase nada. Não adianta dizer assim, eu já li 20 vezes, mas a gente nunca sabe, a gente está sempre aprendendo e a gente não tem o conhecimento. Mas uma coisa a gente aprende, de tanto a gente escutar a verdade, a gente começa a conhecer a mentira com facilidade. Então eu já escutei que diz que as pessoas que trabalham em banco para se darem conta da nota verdadeira ou falsa, não é que eles começam a mostrar as notas falsas. Ah, isso aqui é nota falsa, porque nota falsa surge de qualquer jeito. É que se deixam as pessoas lidar tanto com as notas verdadeiras, tu lida com verdadeiro, que uma hora tu vê o falso e diz, não, isso não é o verdadeiro. Não sei se tu está entendendo o que eu estou dizendo. Não é que comecem a mostrar aqui essa nota é falsa, não. A pessoa se treina para lidar com o verdadeiro. E ele passa a conhecer tanto o verdadeiro, que quando ele já pega uma nota falsa, já está não, isso aqui não é verdadeiro. E assim nós, embora que a gente leia a Bíblia, e tu vai dizer, não, eu leio, mas eu não, muitas vezes eu não consigo guardar, eu leio e não entendo, e é normal, muitas vezes acontece conosco, nós não conseguimos gravar, mas de tanto que tu lê, e tu vê a verdade, quando te vem uma falsidade, já declara, não, isso aí não é a voz do meu Senhor, isso é a voz de engano. Eu escutei alguma vez, até porque de repente tu diz assim, eu leio e não guardo. Eu escutei uma seguinte aplicação, muitas vezes a gente não guarda. Mas diz que um discípulo chegou ao mestre, olha, eu não consigo gravar, eu não consigo aprender, eu leio, mas eu não gravo. E aí o mestre pegou um balde e mandou o discípulo buscar água longe, aí ele ia, pegava água, quando ele trazia água, aquele balde estava vazio, quando ele chegava de novo no mestre, o balde, estava vazio, aí o mestre mandava de volta. E aí ele chegava, por mais pressa que ele vinha, quando ele chegava vazio. Foi várias vezes que ele disse, não, mestre, eu não consigo. Sempre o balde está vazio. E o mestre, sim, está vazio, mas ele está cada vez mais limpo. Cada vez que tu traz água, ele fica mais limpo, e cada vez esse vaso está mais limpo. E isso pode a gente fazer uma aplicação. Pode ser que tu não guarde, mas lê igual. Porque cada vez a palavra vai penetrando e vai te limpando e te purificando mais. De tal maneira que vai chegar um momento que tu vai
vê uma conversa de engano, tu diz, opa, isso é falcatrua. Isso não é a voz do meu Senhor. Eu já várias vezes, não que eu sou melhor, eu sou, como eu já disse desde o início, a gente não tem capacidade nenhuma, nossa capacidade vem de Deus. Mas muitas vezes eu escutei mensagem que dá vontade de parar, levantar a mão e dizer, para aí, onde é que está escrito isso aí? Isso aí é um absurdo. Então a gente ouve umas aberrações, não, para isso, está errado. E você fala confirmando e se inventa versículo que não existe. E você diz coisa que Deus não disse. E aí parece um antigo, quem é mais antigo vai saber, que tinha uma novela antiga, bem antiga, quando eu era criança, que tinha um prefeito que ele dizia, não, porque Rui Barbosa disse isso. Aí alguém dizia para ele, para aí. Rui Barbosa não diz isso aí, nunca falou. Não falou, mas devia ter falado. Então, primeiro a pessoa dá-lhe um peitaço. Não, Deus disse tal coisa. Pô, Deus não disse nada disso. E aí muitas vezes tu vai na palavra e a outra coisa, a pessoa tirou uma situação de contexto. Então eu fiz toda essa conversa para te entender que é engano. Só para isso. Tudo eu estou tentando dizer que o mestre me engana. E aqui, nós voltando ao que nos interessa, ao selo. Então, as pessoas vão ser enganadas pelos sinais que vai se dar para ti, mas muitos vão conhecer a verdade. Por quê? Durante esse período, o evangelho vai continuar sendo ministrado. Por quem? Dizem os eruditos, tu vai encontrar no capítulo 7, 144 mil judeus, diz que esses judeus são primícias para Cristo, são judeus que vão aceitar o Senhor Jesus Cristo, e são selados por Deus, e segundo os estudiosos que eu ouvi, que eu escutei, diz que eles vão ser evangelistas nesses 7 anos. E Satanás não vai poder tocar neles porque eles vão estar selados. Nós vamos ter os 2 testemunhas do capítulo 11 pregando o evangelho. E nós vamos ter ainda um anjo proclamando o evangelho do céu. Então o evangelho vai ser pregado e milhões, como tu vai ver aqui no capítulo 7, vão ser salvos. Então isso é importante. Então primeiro eu quero que tu saiba, nesses 7 selos, quem são essas pessoas mortas? São os que não negaram a Jesus e que compraram a sua salvação em Cristo Jesus, lavaram, branquearam no sangue do Cordeiro, mas que tiveram que morrer para firmar a posição, porque eles vão ser perseguidos, e vai ser perseguição contra tudo que se adora, e os adoradores vão ser mortos, e aqueles que adoram o Senhor Jesus Cristo, vai haver perseguição. E outra coisa para ti, só saber, eu não queria me demorar nesse áudio, mas vamos demorar. Hoje, você morre cristão em tudo que é lado, nesses países muçulmanos, principalmente, você morre, você persegue, você mata como nunca se matou, mas aqui nesses 7 anos vai ser mortos milhões e milhões de pessoas que vão receber a salvação pela pregação dos 144 mil judeus, das 2 testemunhas e do anjo que vai estar pregando o evangelho a todo mundo, e eles vão ser mortos. Primeira coisa, então para tirar dúvida, esses mortos aqui foram os que amaram a palavra de Deus e deram o testemunho, e foi dito, tu nega a Jesus, tu morre, mas o testemunho que eles deram, eu não nego a Jesus e eu sigo firme, e não negaram a Jesus, então foram mortos. Agora vamos seguir ainda aqui, eles estão debaixo do altar. Aí é interessante, por que essas almas estão debaixo do altar? Então é uma coisa que tu fica pensando, peraí, o que eles estão fazendo? Será que estão escondidos, com medo, estão se escondendo? Estão debaixo do altar, e aí nós vamos entender. Talvez a gente lê, nem dá, estão debaixo do altar, mas o que eles estão fazendo debaixo do altar? Um altar é um lugar de sacrifício. Tinha o altar do holocausto, onde você sacrificava, você queimava os holocaustos, e tinha o altar de incenso. Então, o que eles estão fazendo debaixo do altar? Aí eu escutei alguém que disse que essa palavra não é debaixo, é sobre o altar, que no certo seria sobre o altar, mas mesmo assim estão debaixo, estão abaixo do altar. E aí nós vamos pegar, só para te ver, Êxodo 29, 12, depois tu pega Êxodo 29, 12, e aí tem algo interessante, como eles vão ser mortos, eles vão pagar com a salvação. No 29, 12 diz assim, depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Então o sangue
dos holocaustos era derramado à base do altar. Então pode aqui que eles se encontram porque eles foram mortos, eles derramaram sangue também, então eles estão na base, debaixo do altar, na base do altar, sob o altar, quem sabe, eu estou dando uma ideia simbolizando esse sacrifício que era feito, e que o sangue era derramado à base do altar, e eles foram mortos, quem sabe, eles estão à base do altar por essa situação. É uma ideia, quem sabe tu tenha outra ideia, mas eu acredito que essa seja uma ideia plausível, porque eles não estão aqui com medo, não estão se escondendo. Depois eles estão no dedo que eles clamam com alta voz, e eles dizem: até quando, o verdadeiro e santo dominador? Então, primeiro eles estão perguntando: até quando? Eles estão pedindo tempo. E uma coisa que nós temos que aprender, eu já escutei também mensagem que não vai haver tempo. Quando nós entrarmos no reino de Deus, no fim vai ser tudo eternidade, não vai ter tempo. Mas aí não tem base bíblica para isso aí. Isso aí na versão em espanhol, na Reina Valera, que é uma Bíblia espanhola, ela diz que não vai mais ter tempo, mas é uma tradução... Embora que esteja certa a tradução, não é esse entendimento que você tem, porque se tu pegar lá no capítulo 21, vai ter tempo, porque diz que a árvore da vida, lá no final, não sei se é o 21, no 22, diz que no meio da praça vai ter uma árvore dando fruto de mês em mês. Então, se nós já estamos lá no reino de Deus e tem uma árvore dando fruto de mês em mês, então vai ter que ter tempo. E eu já escutei mensagem que não ia mais ter tempo, mas a gente lendo aqui vai ter tempo, e tem tempo, não tem jeito. E eles perguntam: até quando? Quando é que eles vão ser, o sangue deles vai ser vingado? Então, por isso que eu entrei, o sangue deles, quer dizer, eles derramaram o sangue deles, e eles querem justiça sobre o sangue que foi derramado, a vingança sobre o sangue. Então por isso que eu falei para ti que eles estão à base do altar, quem sabe seja uma explicação pelo derramamento de sangue, simbolizando para Deus ali o derramamento para fazer lembrança diante de Deus que eles foram mortos. E eles querem vingança. Então, se nós tivermos aqui o poder exercendo a falsa paz, o poder da guerra, o poder da fome, o poder da morte e dos 4 juízes de Deus, aqui nós temos agindo o poder da vingança. Só que eles não estão se vingando, eles estão pedindo que Deus vingue eles. Então, primeiro ponto aqui que nós vamos bater. Primeiro, eles sabem o que eles aconteceram com eles. Eles não estão lá no céu, esqueceram que sofreram, não. Nós vamos estar no céu, nós não vamos se lembrar de nada, e a nossa mente vai ser zerada, esvaziada, não. Eles estão no céu, estão debaixo do altar, mas eles se lembram do que foi feito com eles e eles estão pedindo justiça. Então muitas vezes a pessoa não vai chegar lá, não vai se lembrar de nada, não se lembra. Tanto que nós vamos ver Jesus e ele vai ter as marcas nas mãos e do lado. Então nós vamos saber das coisas, nós não vamos ser alienados. Não sabiam, não, eles sabem o que aconteceu com eles. E aqui é interessante que tu aprenda, eu não sabia também, que essa oração aqui é uma oração imprecatória. Existem salmos imprecatórios que Davi fez quando se está pedindo justiça e vingança contra outra pessoa, ou que Deus julgue outras pessoas que nos fizeram mal. Isso é imprecatório. Tu está fazendo uma oração imprecatória, tu te sentiu ofendido, te sentiu injustiçado, e tu coloca a tua causa na presença de Deus e pede que Deus faça justiça. Senhor, se levantou contra mim, eu era inocente, olha o que me aconteceu, olha o que ele fez, Senhor, agora faz justiça, te levanta, toma vingança. Isso é uma oração imprecatória. Tu está pedindo que se faça juízo e justiça sobre outra pessoa. Então eles estão fazendo aqui uma oração imprecatória. Tem vários salmos. Salmo 94, lê depois, para nós não terminar esse áudio, mas eu quero terminar rápido esse áudio. Salmo 94, Davi está pedindo justiça. Então é um salmo imprecatório. Vou pegar rápido aqui, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te tu, que és juiz da terra, e dá paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e farão coisas duras? Então ele está dizendo: Senhor, dá paga aos soberbos. Tu que ajuda até a dar. Então isso aqui é um salmo imprecatório. Quando tu está pedindo justiça e que Deus dê a paga para alguém,
magoou, te feriu, te atacou, te machucou, é uma oração imprecatória. E o que eles estão fazendo aqui é uma oração imprecatória. E eles estão reconhecendo que Deus é o verdadeiro e dominador de tudo, e Ele que faz a vingança. Então aqui é o poder da vingança. E diz que foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então nós vamos bater aqui pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que nós temos coisa importante ainda aqui. Primeira coisa importante: foram dados para ele compridas vestes brancas. Aí são vestes brancas, são como umas túnicas de formatura bem grandes, diz os estudiosos. Se eles receberam a túnica, significa que eles não são os espíritos, as almas vagando por lá. Não, eles têm um corpo, que ainda não é um corpo estável, mas eles têm que ter um corpo. Como é que tu vai dar uma veste branca para um espírito que não tem? Bota, cai para o chão, não. Eles têm que ter um corpo ainda, não é um corpo glorificado, mas essas almas têm que ter um corpo. Porque como você vai dar uma veste para quem não tem nada? Então, eles são almas, eles têm um corpo que ainda não é o corpo final, redimido, glorificado, mas eles têm um corpo. Primeiro ponto que eu quero saber. E foi dito que repousassem ainda por um pouco de tempo. E aqui é interessante porque tem uma doutrina adventista que diz sobre o sono da alma, e os adventistas que morreu, aí fica dormindo, a alma fica dormindo até que um dia vai despertar. Isso não é realidade, não é verdade, biblicamente não. Paulo disse: ausentes no corpo, presentes no Senhor. Então não existe. O apóstolo Paulo diz: eu estou em dúvida, eu não sei se para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu morrer, eu estou com o Senhor, que é a melhor coisa. E se eu viver, eu vou seguir trabalhando para o Senhor, vai ser bom. Então eu não sei o que escolher. Agora, se ele diz assim, não. Se Paulo diz assim: eu vou morrer e vou ficar dormindo, então eu não quero morrer. Morrer para ficar dormindo, eu quero trabalhar. Paulo era um homem ativo, trabalhador. Ele disse: não, melhor é morrer porque eu vou estar com o Senhor, não é vou estar lá dormindo no céu até que o Senhor faça o juízo, o tribunal de Cristo. Não, ele diz: eu vou estar com o Senhor. E se eu ficar na carne, eu vou trabalhar. Agora, se ele cresce que ia ficar dormindo, ele não ia querer morrer. Ele disse: eu estou em dois, eu morrer, eu estou com Cristo. E eles, ausentes no corpo, presentes no Senhor. E outra, essas almas aqui não estão dormindo, elas estão clamando, eles estão ainda orando, eles estão intercedendo, clamando por vingança. E aí você diz que eles repousassem, que eles descansassem um pouquinho mais, que eles ficassem tranquilos, mas não é assim: vão dormir. Deus não mandou eles: vão dormir, vocês estão me incomodando, durmem um pouco mais, vocês se acordaram só para chorar. Não, Deus diz assim: repousem, desfrutem, descansem. Não é o sono da alma. E eu não vejo na Bíblia respaldo para esse sono da alma aí que os adventistas dizem que existe. Mas eles dizem que existe, mas não, para mim não tem respaldo, não tem base bíblica para se dizer. Então as almas estão aqui, estão clamando, estão debaixo do altar, como que um sangue foi derramado abaixo do altar, mas eles estão clamando. E aí diz para eles descansar, botam uma vestezinha branca, tranquilo, estão vestidinho, vão repousar, descansar um pouco. E aí tem algo, aí nós vamos seguir aqui, eu já vou terminar hoje para ti, rapidamente. Diz que tem que se completar o número. Então, o nosso Deus, ele é onisciente. Ele só tem mais gente. Quando completar o número, aí está tranquilo. Então diz assim o Senhor: vão completar o número de seus conservos e seus irmãos, que ainda vão ser mortos como vocês foram. Então eles foram mortos por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Mas ainda vai seguir gente sendo salva. Nós não estamos no final. Ainda muitos vão ser mortos, os seus conservos, seus irmãos, que vão ser mortos pelo testemunho da palavra de Deus, por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram. Então existe mais gente ainda se salvando e vai se salvar milhões e milhões e milhões. Então eu espero que tu não esteja nessa situação aqui. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. A ira que ia sobre ti caiu sobre Jesus. Quando tu recebe Jesus, aí tu está debaixo da graça, e a ira que ia cair sobre ti caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se tu não está na cobertura de Jesus, aí a ira vai cair sobre ti. E isso é importante. Jesus, o que nos salva da ira vindoura.
Nós vamos terminar aqui e no outro áudio nós fechamos o 6º selo, se Deus, pela sua misericórdia, nos conceder, vamos terminar o capítulo 6, que é grande. Eu achei que esse áudio agora aqui ia ficar curtinho, que ia ser pequeno, mas o problema é que eu entrei ali sob o engano de Satanás e me emocionei. Me perdoa. Pai, nós te damos graça pela tua misericórdia, tua bondade, pela tua palavra que é santa e bendita. Senhor, ministra os nossos corações. Nós não queremos passar por essa situação de termos que segurar um testemunho e ser mortos por amor da tua palavra e pelo testemunho que nós damos, se hoje nós temos a condição de recebermos Jesus e subirmos com Cristo para a glória. Que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê a graça e que o nome de Jesus seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.